pro Jamal Hernan Crespo, já dá o spoiler aí, Capelanes. Entre Bragantino e São Paulo, quem é favorito? Quem? Olha, Não. 90-10. Ah. 90. quem? A chance do Bragantino. Se o Bragantino não passar de Não. fase, eu faço o programa com uma salsicha na boca. Da terra da linguiça, que eu fico quieto, não abre a boca no programa. Crespo, fala, tá eliminado do Paulista. Fala, torcida tricolor, como vocês estão? Eu sou o Gustavo Henrique, sou do interior de São Paulo, sou de Barretos e criador do canal DNA Tricolor. Sejam muito bem-vindos. São Paulo classificado, estamos na semifinal, a gente não sabe quem vai pegar ainda, mas um final de semana mais leve, mais tranquilo pra gente, sem sofrer muito. Trouxe aqui pra vocês alguns vídeos, alguns canais esportivos já reagiram e bora pro vídeo. Se você tá trabalhando, se você não tá em casa, coloca o seu fone e vai ouvindo por aí que depois a gente debate, fechou? Tamo junto, bora lá. Temos que falar que o São Paulo, que de acordo com o senhor já é menor que o Red Bull Bragantino, ganhou de novo do Red Bull Bragantino. Eliminou o Red Bull Bragantino, né, do Campeonato Paulista. E toda aquela sua lorota do seu personagem, né, de que o Red Bull Bragantino vai ser maior que o São Paulo, Red Bull Bragantino já é maior que o São Paulo. Eu vou ter que te deixar uma coisinha bem clara. O Red Bull Bragantino, você pode botar aí 100 anos, ele não vai chegar no dedo mindinho do São Paulo. Porque eu dizia antes, né? Pelos títulos, pela tradição, pela torcida. Só que até nesses confrontos, o Red Bull Bragantino nunca consegue passar. O Red Bull Bragantino não chega para ganhar nem o Campeonato Paulista. Você diz que ele já é uma potência do Brasil. Nem Campeonato Paulista, que os outros levam meio nas coxas, o Red Bull Bragantino consegue ganhar, consegue chegar numa final, consegue empolgar. E aí, meu amigo, não dá. É melhor você assumir. É melhor você falar assim, pilhadinho, me desculpa, meu amigo. Claro que eu falei bosta. Eu quis ser um personagem. Nunca vai dar para comparar Red Bull Bragantino e São Paulo. Gente, você falou isso já há alguns anos. O São Paulo já classificou para Libertadores. O São Paulo já foi campeão de Copa do Brasil. E o Red Bull Bragantino nada. Eu quero dizer que a fase do São Paulo é maravilhosa, que é um exemplo de gestão. Não quero nem vou. Porque eu não sou mentiroso. Mas daí a você forçar uma barra de querer comparar Red Bull Bragantino ao São Paulo, tá indo cada vez mais por água abaixo. Mais uma porradinha do São Paulo no Red Bull Bragantino, meu querido amigo Flávio Prado. Pois é, ontem foi a primeira vez que o São Paulo perdeu do Bragantino, ganhou do Bragantino lá em Bragança. Foi a primeira. É um jogo importantíssimo, né? Passamos para a semifinal do Campeonato Paulista. Você que agora vai ser pai, que eu tô sabendo, já me contaram a novidade, quando o pequeno pilhadinho tiver os seus 14, 15 anos, que ele vai ser jogador de futebol, vai ser craque, postura, você, a Lívia, então vai ser jogador. Aí vai aparecer um contrato, 2 convites para um time e para outro. E aí eu quero ver qual dos dois você vai escolher para o pilhadinho jogar. Entendeu? É isso que eu quero. Aí eu quero ver. Você tem dúvida? Você tem dúvida? Eu acho que não. O que eu gostaria? É óbvio que é o São Paulo, porra, Ah, é é? muito grande. Você não quer que ele receba? Você não quer que ele receba? Você quer que ele viva naquela várzea? É isso que você quer? Vai jogar pra ninguém, mas vai jogar pra ninguém assistir? E daí? Vai jogar pra ninguém. Você vai, Um clube que você não vai te dá colocar, diversão nenhuma. você vai colocar o seu filho para ganhar dinheiro, para ser profissional, para ser visto. Não tem muito a ver. E lá o que faz sucesso lá no São Paulo hoje em dia é show, né? Quando tem show lá, os caras, opa, que maravilha e tal. Aí se for pra show, se o pilhadinho for um cantor, aí é melhor ir fazer no Morumbi do que no campo do Bragantino. Porque aí vai ter mais gente e tal pra ver, né? Vai ter mais gente esfregando as mãos e tal. Agora, pra bola, pra receber em dia, pra ter tudo certinho e tal. O Bragantino, infelizmente, está na fase... Ele não tem dirigente, ele tem mestres de obras. Eles estão fazendo as obras lá e tal, só que daqui a pouco acho que vai mexer um pouco mais ou não. Mas ainda assim, o São Paulo tá... como dizia meu velho pai, na mão das traças. São Paulo tá no pior do pior do pior. Caiu um porque os ingressos do camarote, não sei o quê. Aí caiu outro. Agora o outro já estou dizendo que também tinha família envolvida. Aí o presidente do conselho também estão dizendo que está envolvido. Isso está de brincadeira, né? Falar que o São Paulo hoje... Nossa, o São Paulo está no chão, do chão, do chão, do chão. Agora, ganhou o jogo ontem. A parte que eu vi, porque eu estava vendo o jogo do City, a parte que eu vi, o São Paulo foi melhor, ele mereceu até ganhar o jogo mesmo. A reclamação, depois nós vamos falar da arbitragem, tem nenhum sentido, foi vitória normal, merecida do São Paulo, e acho mesmo que no Campeonato Paulista, entre São Paulo e Bragantino, tem que passar o São Paulo mesmo, acho que tá certo, tá correto, como um todo, né, então é melhor passar. E lá... É incrível, né? O pessoal não tem nada pra falar do São Paulo, aí quer falar da única polêmica que saiu. Todos os times do país têm polêmica, mas a única coisa que tem que falar do São Paulo é isso, gente. Então, Flávio Prado, como sempre, palhação, né? Fazendo graça, não tem o que falar, o que ele vai fazer? Eu sinto é pena.
Vamos falar agora do São Paulo. São Paulo que avançou, conseguiu chegar na semifinal. Uma vitória contra o Bragantino, vitória por 2-1. E claro, né, vamos falar também da polêmica da arbitragem, reclamação do Bragantino, a fala do Gustavo Marques. Mas e o jogo do São Paulo, Piperno? Vitória por 2-1. Algumas pessoas dizendo que foi zebra. Dá pra dizer que foi zebra, Piperno? Essa classificação do São Paulo contra o Bragantino? Flávio Prado, eu diria que foi uma zebra. Então, você vê como que o mundo mudou, né? Olha, é o quarto contra o quinto, 2 times de Série A. Portanto, um confronto parelho. São Paulo jogou muito bem. E, diga-se, São Paulo tem jogado bem desde o jogo contra o Palmeiras. Quer dizer, é aí que tá o negócio. Então, o São Paulo, como quinto colocado, eliminar o quarto colocado, aí não tem zebra, não tem surpresa nenhuma. Todo mundo sabia que seria um confronto parelho e, para mim, seria exatamente o confronto mais equilibrado dessa fase. E para você, José Manuel de Barros, essa classificação do São Paulo, 2-1, dá para dizer que foi zebra? O Flávio Prado diria que foi zebra. Quem falou uma brincadeira dessa aí? Você tá doido. Não tem. O São Paulo não é zebra nem se ele tivesse eliminado o Palmeiras. Não tem como. Não existe isso. É o São Paulo. Que é isso, gente? Se o Bragantino tivesse passado, não seria zebra. O São Paulo passar pelo Bragantino, muito menos. Cara, não tem. É o São Paulo. São Paulo, se ele passa, pega todos os times do campeonato do estado de São Paulo, pega os grandões aí, Palmeiras, Corinthians. Se ele passar pelo Palmeiras, não é zebra. Se ele tivesse passado pelo Corinthians, não era zebra. Muito menos. O Bragantino é organizado, há um bom trabalho do Wagner Mancini e tudo mais, mas o São Paulo é muito maior. O São Paulo tem mais título, tem mais história, tem mais camisa, tem mais torcida, tem mais. Financeiramente está numa situação bem ruim. Né? Mas espero que saia, né? Espero que. Está numa crise tremenda ali, né? Fora de campo, aquela coisa toda. Mas, assim, dentro de campo tal, por pior que esteja, o São Paulo não deixa de ser favorito. Não é zebra contra ninguém. Isso não existe. E assim, ele jogou bem. Ele tem jogado bem. Ele vem numa recuperação. Ele ganhou do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Você ganha do Flamengo, que é um dos ricões aí, poderosos, tecnicamente, assim, do futebol, né? Não faz muito tempo ele eliminou o Palmeiras e jogou na casa do Palmeiras, né? Então não tem nada a ver. Ele jogou bem, ganhou, né? E ele estava com o jogo decisivo com 2-0, a coisa só esquentou um pouco no final, que ele tomou um gol porque não prestaram atenção naquela marcação do jogo aéreo. O Bragantino tem jogadores muito fortes na bola aérea, altos, né? A média de estatura ali do time do Bragantino é significativa em relação a qualquer adversário. É sempre um perigo essas jogadas, né? E ele acabou tomando um gol ali na cabeça do Gustavo Marques e complicou um pouquinho as coisas pro final ali, mas o São Paulo tem melhorado muito. E depois que chegou o Danielzinho e fez uma parceria com o Marco Antônio, ele consegue fazer um meio-campo muito interessante. Estou curioso para ver quando o Cauli puder entrar. O Lucas Moura está melhorando, o Caleri voltou melhor também, né? Então não é assim não, rapaz. É o São Paulo, cara. Não é zebra nunca quando o São Paulo ganhar de qualquer um. Ô Zé, eu acho que o trio de meio-campo do São Paulo hoje é o que está jogando melhor aqui no estado de São Paulo. Então, veja, por exemplo, o Palmeiras ele ainda tem que acertar questões de, por exemplo, ocupação de espaço por parte dos seus jogadores de meio-campo. O Palmeiras não tem muitos jogadores de meio-campo. O São Paulo tem um trio, né? Tem o Bobadilho, o Danielzinho e o Marcos Antônio. E esse trio está rendendo muito bem. E quer falar também, PH? Não, só uma informação em número, né? A gente gosta de dar esses números aí. Bragantino em mata-mata contra os grandes de São Paulo desde o início da parceria com o patrocínio Master, que agora também carrega o seu nome. Em 2020, contra o Corinthians, Paulistão, quartas de final, derrota. 2020, Copa do Brasil, oitava de final contra o Palmeiras, derrota. 2021 contra o Palmeiras, quartas de final do Paulistão, derrota. 2022 contra o Palmeiras, Paulista, semifinal, derrota. 2024, Santos, Paulistão, semifinal, derrota. 2024, Corinthians, Sul-Americana, oitavas, derrota. 2025, aliás, tem 26 esse ano, mas 25, Santos, Paulistão, quartas, derrota. 2026, São Paulo, será que vai? Também não, derrota. Ou seja, o Bragantino, a gente gosta de falar que é um jogo duro, fez uma boa campanha, invicto, tal, mas nessas horas é chato falar também de esse papo de camisa pesa. É difícil, né? Camisa nem sempre pesa. Mas o Bragantino, contra os grandes, Guilherme Silva, não dá. Não vai se criar nunca. Não tem como, né, gente? A história diz por si só. O Bragantino é muito organizado, mas falta casca. É um time muito novo, é um time muito fraco ainda na questão em torneios, entendeu?
Pode ser muito bom, pode ser muito organizado, mas é aquele time que não fede nem cheira. Ele vai ficar ali no meio da tabela, ninguém vai lembrar dele. Ah, Bragantino, quem que é Bragantino? Desculpa falar, mas é verdade. Agora vamos ver um vídeo com a opinião do Ilcinho. O Ilcinho é ex-lateral do São Paulo, ele é muito bom, tá? Os programas que ele participa ele tem uma opinião geralmente muito boa. Vamos então projetar já um pouquinho essa semifinal. E o Lucas falou aqui, né, sobre essa mudança de chave que internamente, né, ele já trouxe detalhes do que aconteceu, mas eu queria te ouvir um pouco do que a gente viu aqui, o São Paulo agora chegando na semifinal, se essa mudança de chave já coloca, por exemplo, o São Paulo numa posição de algum favoritismo aí para a disputa do título mesmo do Paulistão. Guido, eu não posso ser clubista, mas eu trouxe antes do jogo que eu achava que nesse momento o São Paulo era um dos únicos que poderia ganhar o jogo aqui. Acho que assim, o São Paulo não faz o jogo talvez que trouxe como estratégia, mas executa um plano B com maestria. O São Paulo, que teoricamente é mandar no jogo aqui, sofre muita pressão, mas consegue tirar proveito disso e faz os 2 gols e vence a partida. Eu acho que essa questão de confiança, esse momento que o São Paulo, esse novo momento do São Paulo, dá ao São Paulo uma confiança para as próximas fases. E cara, clássico é clássico, clássico é no detalhe, jogo normal. Jogo de mata é pior ainda. O São Paulo chegando grande assim, eu acho que coloca um sinal de alerta em qualquer time do Campeonato Paulista. Seja o Palmeiras ou o Corinthians, até o Novo Horizontino, que foi o primeiro colocado. Então, quem for contra o São Paulo vai falar, cara, os caras foram lá em Bragança, bateram no Red Bull e bateram, invicto, né? tomaram uma pressão que iam tomar, obviamente, mas foram lá e fizeram o trabalho sujo. E falam mais, viu, Ricardinho? Com essa cara e tudo, São Paulo virou favorito agora. Deixou chegar, agora ferrou, viu? Não, eu só queria entender, o Wilson acaba de eliminar o Santos, né? Possivelmente, não sou eu que vou eliminar, talvez é o Novo Horizontino. Ok, entendido. Eu quero te ouvir também, Ricardinho, sobre essa mudança que a gente percebe, né? E aí a gente está acompanhando desde o início do Paulistão. E eu me lembro de no último lance mesmo, a gente fazia alguns debates do São Paulo ali, flertando com a questão do rebaixamento, Sim. porque né, essa nova fórmula, ela te deixava muito próximo da classificação, mas também muito próximo do rebaixamento. E a gente vê hoje um São Paulo que mudou num intervalo muito curto. O Lucas falou isso aqui, né? O São Paulo, quando vai para campo contra o Primavera, o São Paulo toma 1-0. O São Paulo consegue fazer a virada, jogando no Morumbis. E ali, se o São Paulo não consegue a virada, o São Paulo é obrigado a rodar para não cair. Não, o São Paulo consegue um resultado muito importante. O São Paulo chega para essa fase aqui contra o Red Bull com muita moral. Eu não lembro qual foi a última derrota do São Paulo. Se você perguntar qual foi a última vez que o São Paulo perdeu, eu não lembro. Qual foi a última vez? Tem 5, 6 jogos aí que o São Paulo não perde. Que o São Paulo vem ganhando consistência, vem ganhando confiança, vem jogando futebol. A volta do Lucas ela é fundamental para esse time de São Paulo. Foi o clássico contra o Palmeiras, né? O clássico contra o Palmeiras. Verdade. Que São Paulo não fez um jogo ruim. Não. Também lá contra o Palmeiras, quando ele perde o jogo. Agora, o Lucas, empenho, ele transforma, ele põe o São Paulo no outro patamar. O Lucas é um jogador diferente. A bola chega no pé do Lucas, ela ganha muita qualidade. O Danielzinho, eu acho que muita gente não sabe, mas ele foi formado no São Paulo e foi aparecer com 30 anos. Porque ele chegou nesse time de São Paulo, parece que ele está no São Paulo há muito tempo. Ele arrumou o meio de campo de São Paulo. Então o São Paulo é um time que está ganhando aquela moral, ganhando confiança e jogando futebol na hora certa. Eu não gosto de concordar, mas o senhor tem razão. O São Paulo chega numa semifinal jogando de igual para igual com qualquer um que vier. Pode ser um Palmeiras, pode ser um Corinthians, pode ser um Santos, pode ser um Novo Horizontino. O São Paulo eliminou hoje aqui o único time que não tinha perdido no campeonato. Antes do jogo contra o São Paulo aqui, o Red Bull Bragantino tinha sofrido 2 gols. Sofreu 2 hoje. E que não vencia aqui há 9 anos, né? 9 Desde anos. que virou Red Bull. Exato, 9 anos sem ganhar aqui, mais um tabu que foi-se embora. Exatamente. Deixa eu colocar o Otávio e o Beckler nesse papo também, que eu queria ouvir de vocês, amigos. Com isso que o Wilson falou aqui também, o Ricardinho, né? Se olhando para o que tem de possibilidade de confronto, tem algum adversário que vocês avaliam que possa ser um pior adversário, vamos dizer assim, pro São Paulo nessa semifinal? Ou tá todo mundo ali mais ou menos no mesmo patamar? Eu acho que assim, o São Paulo agora, ele dá esse belo recado, tudo isso que vocês falaram aí, a gente já tinha trazido também na transmissão, porque quebra um jejum muito longo, vence um adversário poderoso e que era muito forte jogando aqui na casa dele, né? A última derrota do Red Bull Bragantino aqui tinha sido em outubro do ano passado, num jogo contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Então faz muito tempo que o Red Bull não perdia aqui, esse ano então não tinha perdido em casa. Só que eu acho que, ao mesmo tempo, o torcedor do São Paulo passa a olhar para esse regulamento, que continua somando os pontos e que o São Paulo pode, de repente, já na próxima rodada, na semifinal, com a 6ª melhor campanha da primeira fase, ser mandante no jogo da semifinal. A gente falava sobre o São Paulo e sobre possíveis adversários, né? São Paulo agora olha para os outros confrontos e vê ali nessa soma de pontos quem pode ser o adversário do São Paulo. Se for um Novo Horizontino, se for um Palmeiras, o São Paulo vai ter que decidir fora de casa. Mas, de repente, vem um Santos aí pelo caminho, a depender das contas que acontecerem, né? E aí o São Paulo pode, de repente, ser um mandante, né? É uma pena, caso seja mandante, que o jogo não seja no Morumbi, né? Porque o São Paulo hoje tem outras prioridades, quer ganhar um pouco mais de dinheiro. Shows do AC/DC. Sou fã de Angus Young. Eu também gosto muito. Tenho minhas dúvidas como é que vai estar o camarote do Morumbi para esses shows, né? Porque ultimamente é um Olha que hoje deu Beyblade de novo disso aí, hein? É muito importante da vida do São Paulo ultimamente. Mas acho que é um time que, vamos imaginar, os confrontos contra os grandes, contra Santos, Palmeiras ou Corinthians, que pode pintar uma semifinal com todos os grandes
classificados. Acho que o Santos tem uma vida duríssima amanhã, tá? Em Novo Horizonte. Mas vamos imaginar isso. O São Paulo tá jogando melhor do que o Santos, já há algum tempo. E eu acho que tá jogando bem, talvez como Corinthians e Palmeiras, mas há menos tempo do que esses dois. São Paulo tá jogando bem agora, né? São Paulo tá jogando bem de 3, 4 semanas pra cá. O Palmeiras é um monstro competitivo já desde sempre. O Corinthians tá se mostrando nos jogos grandes também, que é um time que funciona. Eu acho que isso deixa as coisas igualadas. Quando a gente teve algumas semanas Palmeiras e São Paulo, me preocupou muito a atuação do São Paulo. Por quê? Porque ele jogou bem e foi insuficiente para bater de frente com o Palmeiras. São Paulo fez um bom jogo e perdeu merecidamente por 3-1. Então acho que hoje o teto desse time subiu. São Paulo hoje pode mais do que ele podia semanas atrás, porque tá mais confiante, porque estão voltando jogadores. Não é o São Paulo de 2025, não é o São Paulo contra o Mirassol, porque agora tem o Enzo na esquerda, porque agora tem o Danielzinho, porque agora tem o Lucas Ramon, porque agora tem o Lucas e Caleri. O Lucas até tava, mas assim, agora Ali para entrar no time ainda. agora sim o Lucas está, de fato está. Então é um time diferente que eu acho que hoje é capaz de enfrentar. De entrar como favorito eu não vejo, mas acho que é capaz de enfrentar os outros. Então, como a gente viu, eu acho que a opinião mais sensata foi a do Yulsin e o pessoal do TNT Sport. Mas eu gosto de trazer pra vocês todo tipo de conteúdo, principalmente do Pilhado e Flávio Prado, né? Flávio Prado que odeia a gente, não sei porquê. Mas, enfim, São Paulo mereceu classificação, jogou muito em Bragança, tá? Um estádio difícil, um time que, embora não tenha tradição, é um time bem organizado. A gente nunca tinha ganhado deles lá, então foi mais um tabu quebrado pelo São Paulo. E é muito bom ver o São Paulo confiante novamente, é bom ver o São Paulo arriscando, é bom ver o São Paulo com jogadores com mais personalidade, a gente tá acostumado com jogadores mornos, é bom ver o Lucas voltando, é bom ver o Luciano dando assistência, a galera tava meio abaixo, mas o Bobadilha jogando muito, o nosso meio campo dominando, o Rafael salvou a gente, então é bom ter um goleiro também confiante, e assim a gente vai indo. A gente vai indo jogo a jogo, a gente até esse tempo tava pra ser rebaixado, de acordo com a mídia. Então, agora que essas crises políticas estão se resolvendo, vamos focar no futebol. O São Paulo, eu acredito que tem de tudo pra bater qualquer time que vier na semifinal. Eu acho que vê o Novo Horizontino, porque só acho que o empate e a Portuguesa saindo dos pênaltis pro Corinthians pega o Palmeiras. Mas enfim, a gente vai ver depois quem vai pegar. E eu vejo o São Paulo muito mais confiante. Eu fico mais confiante de ver o São Paulo assim. É muito bom ver o São Paulo de volta com essa confiança, com esse trabalho do Crespo. Embora seja um trabalho simples, não tenha nada demais, mas é funcional. E é isso que importa. É isso que a gente precisa agora. A gente não precisa de estrela, de nada. A gente precisa de um time low profile, de boa, entendeu? Que funciona. Fechou? Então a gente se vê. Provavelmente amanhã eu devo trazer um novo vídeo. Muito obrigado por ficar até o final. Deixa seu like, se inscreve. Se você tá trabalhando, seja de onde você for, deixa sua opinião aqui embaixo. Vamos conversar, vamos bater uma resenha. Fechou? Tamo junto, torcida tricolor.